Bem-vindos à Igreja Batista Central Leste, uma igreja alegre, dinâmica, criativa e que preserva os princípios da Palavra de Deus. O que posso encontrar? Berçário. Enquanto você assiste ao culto, uma equipe de confiança e totalmente capacitada cuidará com todo amor e carinho de seus filhos. IBCL Kids. No horário do culto aos domingos, acontece nossa escola bíblica dominical, em 3 salas, em faixas etárias específicas, com uma linguagem adaptada para cada sala. IBCL Teens, de 12 a 14 anos. Palavra de Deus, jogos, dinâmicas, desafios bíblicos, você encontra aqui, todos os sábados a partir das 16 às 18 horas. IBCL Jovens. Jovens a partir de 15 anos não casados se reúnem em grupos de amizade de moças e rapazes para aconselhamentos, pedidos de oração e comunhão. A mensagem é levada pelo pastor Moisés e equipe, todos os sábados às 19 horas no templo da igreja. IBCL Casais. Lindas programações especiais e encontros de casais. Venha fortalecer o seu amor pelo seu cônjuge. Maturidade. Em sábados alternados, eles encontram-se para estudo da Palavra de Deus, passeios e muita comunhão entre irmãos. Às terças e quartas, temos os grupos de oração espalhados em vários cantos de Manaus, sempre havendo próximo a você. Nossos cultos acontecem aos domingos em 2 horários, das 16h30 às 18 e 19 às 20h30. Nesse momento, adoramos ao Senhor com lindos louvores e aprendemos a palavra de Deus que transforma vidas. Acompanhe-nos pelas redes sociais e faça-nos uma visita. Aguardamos você. Igreja Batista Central Leste, muito mais que amigos. Obrigado, pastor Moisés. Que bênção é poder estar aqui. É uma bênção especial mesmo. Pastor Moisés disse que me deixou livre. História dele, conversa. Ele disse para mim pregar sobre fé. Diz que vocês estão... Obrigado. Que vocês estão tratando disso. E é disso que nós vamos falar. Eu trouxe umas anotações, justamente para nós trabalharmos sobre a questão de fé. Eu vi a homenagem
eu queria falar, sabe, pastor Moisés, me desculpa, mas achei muito bonito, né? Moisés e Vera, achei tudo lindo, só tinha uma coisa que eu não achei muito legal. O que foi, Moisés? A voz, Salomão, desculpa, mas é brincadeira com Salomão também. Irmãos, abra sua Bíblia, eu queria que nós primeiro conceituássemos, a gente vai conceituar uma coisinha, não vai entrar, não vai ser uma questão teológica, mas eu queria que nós víssemos um pouquinho sobre o que a Bíblia fala acerca da fé. E aí eu queria convidar você, e hoje eu queria convidar você a não somente abrir a sua Bíblia, mas se for possível, que alguém levantasse e lesse. O Beto está ali, todo de Brasil, estava 6-0 até quando eu ouvi, Beto, mas eu queria que você hoje abrisse ali no livro de Romanos, quem tem sua Bíblia aí, Romanos, capítulo 10, Romanos 10, verso de 12 a 17. Quem tem sua Bíblia aí que pode abrir e compartilhar conosco Romanos 10. Só para você entender uma coisinha rápida que a gente vai verificar aqui, tá? Romanos 10. Amém? Quem achou, diga amém. De 12 a 17. Porquanto não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor... É isso? Porque o mesmo Senhor... Quem tem a Bíblia aí que achou? Porque o mesmo Senhor é de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será... Como, pois, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não há quem pregue, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem ouvidos? Assim como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as coisas boas. Mas nem todos deram ouvidos ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem deu crédito à nossa mensagem? Quem deu crédito à nossa mensagem? Logo, a fé é pelo... E o ouvir é pela palavra de Cristo. Então nós temos que entender uma coisa. A fé é pelo... E o ouvir é pela palavra de Cristo. Nós precisamos saber disso, tá? De onde vem a fé? A fé vem do ouvir a palavra, certo? Mas qualquer palavra, não. A palavra que Cristo dá a nós. E onde é que está essa palavra? Na Bíblia, não é isso? Então nós precisamos entender bem dentro dessa conceituação de fé, que a fé eu vou ter, não é? A gente costuma dizer uns fé de mais, outros fé de menos, não é? Mas a realidade é que a fé nós só teremos quando nós passamos a ouvir a palavra. Deixa eu perguntar aqui, quando você diz bem assim, eu sou um homem de pouca fé, significa dizer o quê? Eu sou um homem que leio pouco a palavra. Já parou para pensar nisso? Nós, na realidade, nos fortalecemos quando lemos a palavra, mas aí tem também Efésios. Efésios capítulo 2. Pegue lá a sua Bíblia, por favor. Efésios 2, 8 e 9. Se você puder ir comigo lá, 8 e 9. Olha o que diz a palavra de Deus em Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois... por meio da... E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A fé é também um meio. Que meio? Meio de quê? Meio de quê? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Entenda, olha só. Nós falamos que a fé vem do ouvir, o ouvir vem da palavra de Deus, e agora nós estamos dizendo que a fé é um meio de salvação para as nossas vidas. Amém? Tá? Estamos o quê? Conceituando a fé. Primeiro estamos conceituando a fé, para depois nós irmos. Efésios capítulo 6, ainda em Efésios capítulo 6, verso 16. Vamos ver o que é que ele fala mais sobre fé.
Efésios 6:16. Quem achou, diga amém. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ora, a fé vem pelo ouvir, o ouvir vem da palavra, a fé é um meio de salvação, mas aqui a fé também é o meu escudo, ou seja, a fé é uma proteção para a minha vida, amém? A gente está conceituando, de onde vem a fé? Do ouvir. Ouvir o quê? A palavra, não é isso? Né? E o que mais que nós vemos aqui? É um meio de salvação, e ela é o quê? Um escudo, uma proteção para a minha vida. Efésios, nós vimos agora Hebreus 11:1, todo mundo conhece, não é? O que Hebreus diz? A fé é o quê? Vamos lá, abra lá Hebreus. Hebreus capítulo 1, perdão. Hebreus capítulo 11, verso 1. 11:1. Olha aí o que é a fé aqui. A fé é o firme o quê? Fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, o que nós temos? Firme fundamento, certo? Quando a gente fala em fundamento, fundação, é por isso que nós colocamos colunas, né? Para quê? Para segurar o prédio, para ter uma força. Então, a fé, na realidade, é o nosso firme fundamento, tá? É a nossa certeza. A fé é algo, além de ser proteção, além de vir da palavra, além de ser, vem de Deus, além de ser um meio, ela também é um fundamento para nós, Hebreus diz. E Hebreus também, Hebreus capítulo 11, verso 6, vê o que ela fala, Hebreus 11, 6, vamos para 6 lá, ele diz assim, ora, sem fé, o quê? É impossível agradar a Deus. Então a fé é uma condição também. Uma condição de agradar a Deus. Nós só agradamos a Deus com fé, não é? Lembra da história do Moisés? Viu como Moisés era feio? Deus foi generoso com ele, não foi? Não é? Deus olhou para ele e disse, olha, vou te arranjar uma auxiliadora bonita. Vera sempre foi bonita, continua bonita. Moisés melhorou. Deus foi muito, mas muito generoso com ele. Moisés é um milagre vivo. A Verinha não diz isso, mas é uma verdade. Irmãos, agora que nós conceituamos um pouquinho a fé, eu queria que você entendesse esses conceitos da fé, e nós vamos ver uma questão prática da fé. Abra lá sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao 41. Eu acho que dá para projetar esse, né? Marcos 4, de 35 a 41. Agora, se você não consegue achar aí, a gente lê aqui. Eu pedi para os irmãos colocarem, e eles colocaram. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, verso 35. Vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava, outros barcos também o acompanhavam. Verso 37, ele diz, levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importas que morramos? Verso 39, ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquieta-te, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este
que até o vento e o mar lhe obedecem. Vamos orar ao Senhor? Baixe a cabeça, feche os olhos. Querido Deus e Pai, gratos te somos, ó Deus, pelo privilégio que tu nos dá de podermos estar na tua casa. Obrigado por este lugar, Deus, maravilhoso, que é um lugar onde vimos e vemos a tua glória, Senhor. É um lugar, Pai, onde temos para aprender mais de ti, Senhor. Hoje nós queremos te pedir, Senhor, que não seja o homem a ensinar, a ministrar, mas que seja tu, Senhor, a falar aos nossos corações, Pai. Não queremos que tu fales aquilo que nós queremos ouvir, Pai, mas queremos o que tu fales, Pai, que tu fales, Pai, aquilo que precisamos ouvir, Senhor. Venha ser conosco nesta tarde e noite, Pai, que tu possas fazer com que entendamos aquilo que tu tens para nós. Isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, uma coisa nós precisamos entender acerca da nossa fé. Fé é algo que nós precisamos exercitar, trabalhar, para que nós possamos tê-la com mais força e com mais convicção. O homem que não lê a palavra, que não busca a palavra de Deus, o homem que não está clamando ao Senhor ali, dentro daquilo que o Senhor nos deu e falou, ele certamente não vai ter convicção da sua fé. Ele certamente não vai poder crescer com a sua fé. Por quê? Porque isso é algo que nós precisamos entender claramente. Não existe fé para aqueles que não leem e não buscam a palavra. Então, quer fazer a sua fé crescer? Faça a sua leitura bíblica crescer. E certamente as coisas vão melhorar na sua vida, no que diz respeito à fé. A outra coisa que nós precisamos entender é baseado no livro de Marcos, que eu queria começar aqui a dissecar esse texto do livro de Marcos e ver por que a questão da fé é importante para as nossas vidas. Primeiro, o que nós estamos vendo ali? Jesus acaba de pregar, Jesus está, se você pegar lá o livro de Marcos e você colocar um capítulo antes, você vai ver que Jesus está ensinando, Jesus está falando aos apóstolos, Jesus está falando com muitos por parábola, a parábola do semeador. Jesus começa a pregar às pessoas, então ele começa a ensinar as pessoas, e num dado momento Jesus está cansado. Aquele que ensina, que prega, que fala, sabe que há um cansaço. Você, quando está pregando para sua filha, para o seu filho, ensinando, você tem um cansaço mental, às vezes. E Jesus estava nesse cansaço porque ele estava pregando às pessoas. Existia uma multidão ouvindo. E num dado momento ele diz, olha, nós vamos lá para o outro lado. Vamos lá para o outro lado. E aí Jesus pega um travesseiro, a palavra de Deus diz, um travesseiro, ele coloca e dorme, e descansa. Descansa por quê? Porque ele já estava exausto, cansado. E aí ele descansa. Mas aí começa, Jesus primeiro fala, e agora o barco é o momento da experiência de fé. Lembre-se que esses homens que estavam com ele no barco, eram os mesmos que estavam ouvindo a palavra, a parábola do semeador, a parábola da candeia, você vai ver, não é? Então, esses homens eram os mesmos que estavam ouvindo Cristo falar. Agora, eles tinham a prática. Qual era a prática? A prática para eles era o barco. O barco. E eles entram no barco para atravessar o barco. E aí, senhores, o que acontece? A palavra de Deus diz, acontece uma tempestade, não é? Uma coisa que a gente tem que aprender sobre tempestades. As tempestades nas nossas vidas são inevitáveis. Escute isso que eu estou dizendo para você. Tempestade é inevitável. Sabe o que significa isso? Mais cedo ou mais tarde, em uma determinada idade, você vai passar por uma tempestade. Seja ela no seu casamento, seja ela com seu filho, com a sua filha, seja ela na sua igreja, seja ela no seu trabalho, seja ela em qualquer área da sua vida, você vai passar por tempestade. Quando Cristo coloca todos no barco e todos começam a segui-lo, e ele dorme tranquilo,
nós também precisamos entender que mesmo Cristo estando no barco, a tempestade sobreveio sobre a vida deles. Sim ou não? Então você não é diferente disso. Você vai enfrentar tempestades. Porque vai ser inevitável, não tem jeito. Não tem como. Não tem como você ficar numa bolha. Não tem como. Sabe aquela tempestade que o Moisés enfrentou quando a velhinha queria sorvete da Glacial e ele não tinha dinheiro para pagar? Já passou a angústia no coração de um homem não ter, né, Beto, dinheiro para pagar sorvete? Parece uma tempestade pequena. É hoje que tu está cheio do dinheiro. Mas ontem, querendo conquistar a mulher da tua vida, foi uma tempestade terrível. E é inevitável isso. Então é inevitável as tempestades. Entenda isso. A palavra de Deus nos mostra isso claramente. Se nós tirarmos isso para as nossas vidas, nós vamos começar a entender muitas coisas. Tem uma outra coisa que é a tempestade, que nos diz sobre tempestade. A tempestade vem sempre de surpresa. Sabe, quando você, recentemente não, há 2 anos atrás eu fui fazer um exame, não é? E aí, fui fazer um PSA do sangue. E aí eu olhei e o PSA estava acima do que eu imaginava. Eu digo, meu Deus. PSA, quem é homem conhece bem isso, né? Quem é homem acima de 45 conhece até melhor isso, não é? Tem que fazer todos os exames e o PSA demonstra se você está com algum problema na sua próstata ou coisa parecida. E o PSA estava lá em cima. E eu fiquei angustiado. E aquela tempestade veio sobre mim. Eu digo, meu Deus, e agora? Bem, a única coisa boa disso tudo é que eu vou para o céu, não tem problema, não é? Mas eu fiquei angustiado, por quê? Porque eu fui pego de surpresa. Voltei ao médico, o médico olhou, e aí sabe como é o médico, né? O médico olha para ti e diz, não, calma, vamos fazer novo exame, não deve ser nada. Mas a tempestade já estava formada na minha mente, no meu coração, e eu fiquei pensando, meu Deus, e agora? E eu fui lá fazer. E quando eu cheguei para fazer o PSA, eu fiz num laboratório, eu digo, eu vou fazer no outro. A moça do outro laboratório chegou para mim e disse assim, senhor, o senhor precisa de 2 dias estar tranquilo e descansado. Aí eu disse, como assim? Descansado. O PSA diz que você precisa de 2 dias de descanso para poder fazê-lo com certeza. E aí eu descansei 2 dias, fui lá. Como é que se descansa? Com a cabeça, não é? Fui lá, fiz e deu totalmente normal. Voltei com o médico disse, não tem nada alterado, está totalmente normal. Eu não te disse, era só uma angústia. Mas a tempestade veio, e veio de surpresa, e não é assim na sua vida? As tempestades vêm ou não vêm nas nossas vidas, de maneira que a gente às vezes não entende? É algo que nos pega de surpresa, é uma demissão, é uma doença do filho, é uma doença com você, é uma angústia, é algo terrível. Então a gente precisa entender essa questão da tempestade. Outra coisa que a tempestade, nós precisamos entender sobre a tempestade é que não se dá para administrar a tempestade. Não é algo que você diz assim, eu vou controlar. Tempestade você não controla a tempestade. Você não tem como controlar. Não está nas suas mãos isso. Mas tem uma outra coisa boa da tempestade. Tem uma coisa boa da tempestade. Ela é pedagógica. Ela ensina a gente. Ela nos ensina. Então, tempestade é algo assim que você precisa entender. Nesse contexto da palavra, eu queria que você pensasse o seguinte. Você é apóstolo. Você está com Cristo, você é um seguidor de Deus, você está firme seguindo a Deus. De repente, Deus diz para você bem assim, filho, entre num barco. E aí você entra no barco e você vai. Você está com Deus, você está fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. Não foi Cristo que disse para eles, olha, eu quero ir para o outro lado? Não é Cristo quem diz? Então, eles entram num barco para ir para o outro lado. Esses homens, eles não entendiam por que estavam passando
por aquela tempestade, estando fazendo aquilo que Cristo mandou eles fazerem. Essa é a primeira dúvida nas nossas mentes, na minha e na sua. Entenda uma coisa. Muitas vezes você está fazendo aquilo que Cristo mandou você fazer, mas mesmo assim você enfrentará tempestades. E as tempestades vêm com essas características todas. Com todas essas características. Você não controla, ela vem de surpresa, ela vem repentinamente, ela sempre acontece, mas ela sempre acontece para nos ensinar alguma coisa, sempre. Então, esses homens entram e dizem, eu vou fazer o que Deus mandou. Sabe, quando você começa um ministério como pastor, e como hoje é dia do pastor, é bom a gente abrir esse parêntese. As pessoas acham que a vida de pastor é uma vida tranquila, mas não entendem a tempestade que você passou. E o pastor tem muito na mente de dizer, meu Deus, por que eu estou passando por isso se eu estou fazendo a vontade de Deus? Por que a minha igreja tem divisão? Por que a minha igreja os crentes não crescem? Por que na minha igreja a gente tem problemas com isso? Por que tem problemas sérios na banda? Toda igreja tem problema sério na banda, não tem jeito. Por que nós temos problema com isso, com aquilo? Se eu estou fazendo a vontade de Deus, você pode dizer isso na sua família também. Eu estou ensinando meu menino no caminho que ele deve andar. Por que será que eu estou com dificuldade e ele está querendo trilhar um outro caminho, se eu ensinei ele a ter um caminho correto? Porque são tempestades que enfrentamos, que passamos. São tempestades que precisamos entender. Mas sabe o que Deus diz para mim e para você? Ele diz o seguinte com essa palavra, ele diz assim, não desanime, Jesus está no controle de tudo. Diga assim, Jesus está no controle. Agora se convença disso, diga, Jesus está no controle. O que é fé? Fé é a convicção daquilo que eu não vejo, não é isso? Não é? Tua vida está um caos, diga, Jesus está no controle. A realidade é essa. Esses homens estavam fazendo aquilo que Jesus queria, certo? Quando Jesus diz, vai para o outro lado, e eles embarcam e vão para o outro lado. Mas algumas perguntas foram feitas. Algumas perguntas foram feitas nesse contexto. A primeira pergunta que é feita, que a gente vê lá no verso 38, não é? Ele diz assim, mestre, não te importas que pereçamos? Ele diz, mestre, não te importa que pereçamos? Nós às vezes olhamos para Deus e estamos fazendo a vontade dele, e a gente olha para Cristo e diz assim, Senhor, não te importa, Senhor, que eu sofra? Por que eu estou sofrendo? Tu está vendo aí, Deus? Tu diz, ensina a criança no caminho que ela deve andar. E eu estou ensinando. Mas por que eu estou passando por essa dificuldade? Não é? Tu diz aí, olha, o meu marido, minha esposa. Quantos maridos, quantas esposas não chegam com seus pastores e dizem, este homem não é mais aquele homem que eu casei. Saiba uma coisa. O homem nunca vai ficar aquele homem. Às vezes você casou, ele tinha cabelo, o cabelo começou a cair. Ele não tinha barriga e a barriga começou a crescer. Tudo vai mudando. Mas existem coisas piores do que isso. Às vezes a mulher olha e diz, esse homem não é mais aquele homem carinhoso, aquele homem cuidador, aquele homem assim, assado. Nós começamos a nos questionar e dizer, Senhor, por que o meu casamento está desse jeito, Deus? Não te importa que o meu casamento pereça? Não te importa que o meu casamento sofra? Por que eu tenho sofrido desse jeito? Senhor, olha aí o meu filho. Não te importa que o meu filho esteja nesta situação? Esses homens começam com essa pergunta. Esses homens que seguiam o Senhor. Nós estamos falando de homens o quê? Que seguiam a Deus. Aqui tem alguém aqui que não segue a Deus? Todos nós seguimos, não é isso? Então, vamos supor que todos nós estivéssemos naquele barco.
E naquele barco estavam pessoas que estavam fazendo a vontade de Deus. Mas naquele barco estavam pessoas que estavam questionando a angústia. Então a primeira pergunta que a gente faz, quando a fé começa a titubear, quando a fé começa a fraquejar, a primeira coisa que a gente faz é questionar a Deus e dizer: Senhor, por quê? Por quê? Por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? Por quê? Por quê? É a mesma angústia que a mãe tem. É a mesma angústia de quando vamos no médico e aparece uma doença terrível e a gente não espera, a gente se questiona: por que eu? Por que comigo? Essa angústia é uma angústia que todos nós temos. A outra é que aqueles homens estavam no barco, eles olhavam e talvez eles não entendessem uma coisa: por que que Cristo ainda dormia? Porque se você olha o texto, dá a entender que Cristo dormia tranquilamente, enquanto a tempestade estava sendo formada. E Cristo ali, dormindo tranquilamente. Sabe o que significa isso? Aqueles homens começaram a duvidar também, porque por causa da demora na resposta, a demora ao acordar. Mas eu quero lembrar a vocês uma coisa, que nós precisamos lembrar. Lembra da história de Jó? Jó clamou, perguntou. Deus não falava. Quando Deus responde a Jó, ele responde para resolver tudo. Resolve todas as coisas. Multiplica tudo na vida de Jó e tira todas as dúvidas que Jó tinha no coração. Esses homens aqui tinham a mesma dúvida de Jó, por quê? Porque eles clamavam, eles pediam a Deus, mas Deus dormindo estava, dormindo ficou. Deus, por que eu estou com essa doença, Senhor? O que houve, Deus? Porque olha aí o meu PSA, Senhor. Por favor, Deus, por que isso? Eu tenho tanta coisa ainda pela frente, Senhor. É isso que tu queres? Deus, o meu filho, Senhor. Por que meu filho está enfermo desse jeito? Por que, Deus? Por que tu não me respondes? Por que tu não curas? Esses homens estavam naquele barco com essa sensação. Com a sensação de que Cristo estava demorando a responder. Cristo estava demorando a responder para eles. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: nada é por acaso. Nada é por acaso. Lázaro. Você sabe, eu descobri recentemente por que Lázaro foi ressuscitado ao quarto dia. Sabe por quê Lázaro foi ressuscitado no quarto dia? Porque existia uma crença entre os judeus. Existia uma crença entre os judeus que até o terceiro dia você podia ser ressuscitado. Depois do terceiro, ninguém ressuscitava mais. É interessante pensar assim, não é? Jesus espera, porque Jesus poderia ter feito: vem, Lázaro, para fora, rapidamente. Mas Jesus espera, e no quarto dia, Jesus diz: Lázaro, vem para fora. E Jesus ressuscita Lázaro. Sabe por quê? Porque Jesus estava mostrando exatamente isso que nós precisamos entender. O tema que nós precisamos entender. A força que nós precisamos entender. Jesus estava dizendo exatamente o seguinte: não se preocupe, eu estou no controle. Quem está no controle sou eu. Eu estou no controle. Ora, aqueles homens, apesar de andarem com Cristo, apesar de estarem com Cristo no barco, apesar de todas aquelas coisas, eles não entendiam certamente esse contexto de que o Senhor estava no controle de tudo. Amado, eu não sei qual é a dificuldade que tu está enfrentando hoje. Talvez a tua dificuldade hoje seja algo que amanhã seja muito simples, mas hoje talvez esteja te incomodando, te perturbando, te tirando o sossego, de uma forma
tal que tu não consegues dormir. Tu pensas como eu vou sustentar a minha família. Tu pensas como eu vou vencer essa doença. Como meu filho vai vencer isso. Como a minha filha vai vencer aquilo. Como as coisas vão acontecer. Era isso que eles estavam pensando dentro desse barco. A preocupação deles era como vencer essa tempestade. O questionamento era em cima dessas situações. Mestre, não te importa que nós pereçamos, Senhor? Não te importa que soframos? Tu não prestas atenção nas coisas que estão acontecendo? Olha, Deus, eu estou sendo vilipendiado, eu estou sendo acusado, eu estou sendo maltratado, eu estou sendo caluniado. E aí a gente começa a dizer, Deus, olha, tu não estás vendo isso, Senhor? Porque foi isso que eles começaram a ver. Irmãos, isso são sintomas de quando nós estamos perdendo a nossa fé. Entenda isso. Apesar de Cristo estar no barco, esses homens começaram a perder a fé por conta dessa situação. E aí vem a angústia. E depois da angústia, vem todo esse sofrimento. E eles se questionam e não conseguiam ver a ação de Deus, eles não conseguiam ver nada. Eles só viam Deus ali, mas a palavra de Deus nos mostra que o silêncio de Deus é maior do que qualquer grito que nós possamos ouvir. E esses homens não conseguiam ver isso porque eles estavam fazendo a vontade de Deus. Primeiro ponto, eles estavam fazendo a vontade, e aí eles não conseguiam entender porque estavam passando por aquilo, mesmo fazendo a vontade de Deus, mesmo estando com Cristo no barco. Porque a gente costuma dizer que quando Cristo está no barco, não tem tempestade, não é isso? Não é? A gente chega até para um irmão e diz, não, meu irmão, não te preocupa. Quando Cristo está no barco, está tudo tranquilo. Mas não é assim. Não é assim. Não é assim. Quando Cristo está no barco, também temos tempestades. Porque às vezes a tempestade vem para nos ensinar. Amém? Quando Cristo está no barco, também temos o clamor. O clamor. E nem sempre a resposta é imediata. Às vezes Cristo ainda fica ali esperando um pouquinho para saber até onde você vai. Não é? Não foi assim com Jó? Deus ficou ali esperando, não é? Mas o grito do Senhor é mais alto do que tudo. Mas uma coisa aqueles homens tinham que entender, e aqui é que está o link com a fé que nós precisamos saber, que aqueles homens precisavam saber. Aqueles homens não deveriam ter medo. Eles deveriam ter fé. Amém? Não deveriam ter medo, deveriam ter fé. A palavra de Deus nos ensina o caminho que nós devemos andar. Não é isso, igreja? Nos ensina? Sim ou não? Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para quê? E luz para os nossos caminhos. Certo? Ou seja, ela me ensina o caminho que eu devo andar. Se eu estou no caminho, se eu sei que estou no caminho, a palavra me ensina que eu estou no caminho, eu não devo ter medo, eu devo ter fé. Fé. E fé é tudo aquilo que nós conceituamos. Fé é tudo aquilo que nós conceituamos e vamos fortalecer no final. Eles não precisavam ter medo, sabe por quê? Primeiro, pela promessa que Deus dá a eles. Sabe por que eu e você não precisamos ter medo? Pela promessa que o Senhor nos dá. Deus tem ou não tem uma promessa para as nossas vidas? Não é isso? A palavra de Deus diz que nem um justo mendigará pão. Você está com dificuldade financeira? Diga, Senhor, eu tenho uma promessa para a minha vida em relação a isso. Ele diz que se eu ensinar o meu filho no caminho que ele deve andar, ele nunca vai se desviar. Senhor, eu estou ensinando a criança, por isso que eles estão lá no Kids. Eu estou orientando o meu filho no caminho que ele deve andar. Eu tenho uma promessa de que ele não vai se desviar. A fé
vem fortalecida pela palavra na minha vida. Amém? Nós precisamos tomar posse disso para nós e entendermos isso claramente. Eu tenho uma promessa. A outra coisa que eles tinham ali, que eles não precisavam ter medo, era a presença de Deus. Eles tinham a presença do Senhor Jesus ali com eles. Como é que eu vou ter medo se eu tenho a presença de Cristo? Não é? Eles tinham a paz, porque Cristo devia estar dormindo muito tranquilamente. E eles tinham uma outra coisa que a gente viu aí também, quando Cristo se levanta e diz, olha, vento, te acalma aí. Não é? Ele diz, vento, te acalma aí. Tempestade, calma aí. Não é? Deixa isso aí de lado. Para de perturbar a vida desses homens. Para com isso, não é? E eles tinham o poder de Deus na vida deles. O que é o poder de Deus para a salvação do homem? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação do homem. Então, se o Evangelho é o poder de Deus para a salvação do homem é a palavra de Deus. Eles tinham isso, por isso eles tinham tudo para não ter medo. Mas mesmo assim eles tinham medo. E eu e você? Eu e você? Quantas vezes nós temos medo? Uma doença nos apavora, um desemprego nos apavora, um caminho torto dos nossos filhos nos apavora, certas coisas que passamos na vida nos apavora, não é? Uma briga no casamento nos apavora. Mas essas coisas que nos apavoram, que nos dão medo, nos dão angústia, é justamente quando Cristo, lá no capítulo 5, ele vai e começa a mostrar o grande poder que ele tem. Quando Jesus vai e chega, olha, Jesus vai e chega um homem vindo do cemitério. No cemitério pode ter tudo quanto é coisa, menos homem vivo. E chega um homem vindo do cemitério. Esse homem vem do cemitério todo endemoniado. A palavra de Deus fala com uma legião de demônios, mais de 2.000 demônios. Jesus olha para ele, expulsa os demônios entram nos porcos, os porcos caem no mar. Jesus mostra o poder. A mulher com hemorragia depois chega, toca nas vestes de Jesus e é curada. A filha de Jairo morre e Jesus ressuscita. Esses homens sabiam e conheciam o poder de Deus na vida deles. Nós, eu e você, às vezes duvidamos desse poder, por quê? Porque não nos agarramos na promessa e na presença de Deus nas nossas vidas. É isso que nós precisamos entender sobre a fé. Fé não é falar, fé é praticar. Fé é nós sabermos que a fé vem do ouvir. Então nós temos que ler a palavra. Se você não lê a palavra, você não vai ter fé. Esses homens, quando Cristo pergunta, vocês estão com pouca fé? É porque na realidade eles começam a duvidar por conta da angústia, do problema, da dificuldade. Significa dizer que eles ficaram cegos, olhando para o problema e esqueceram de olhar para Deus, que é muito maior do que qualquer coisa. Lembra que a gente falou que fé é um meio? A fé vem do ouvir a palavra. A fé é um meio de salvação. A fé é um escudo para as nossas vidas. E nós precisamos tomar posse disso, irmãos. Eu quero dizer para você que não é o fato de você estar dentro de uma igreja, de você estar ouvindo o evangelho, de você estar ouvindo pastores pregarem, que vai fazer você ter fé. O que vai fazer você ter fé é você fazer o teste do barco. Eu disse, Cristo começa ensinando. Cristo diz assim, agora vocês vão ser testados comigo. Venham para o barco. É a tempestade, é quando a tempestade vem que nós mostramos onde é que está alicerçada a nossa fé. É quando a tempestade chega que nós realmente sabemos se a nossa fé está firmada ou não está firmada.
Eu não sei se você está passando por tempestade hoje na sua vida. Mas eu sei de uma coisa. Se você estiver passando por tempestade hoje, é porque Deus está dizendo para você: filho, este é o momento de você apresentar a fé que você tem. Este é o momento de você entender o que é fé. Sabe Pedro, quando andou por sobre o mar, Jesus vinha andando e Pedro disse: eu quero ir aí. Eu quero ir aí. A gente quer experimentar o sobrenatural de Deus, não é? Você diz assim: eu quero experimentar o sobrenatural de Deus. Eu quero esticar minha mão assim, num câncer, e dizer: cura, e ver o câncer murchar. Pedro queria isso. Deus vem e ele anda por sobre o mar. E de repente ele tem medo e aí começa a afundar. O que lança fora todo medo é o amor perfeito, é o que diz a palavra de Deus. E amor perfeito nós só temos quando nós lemos a palavra, quando nós estudamos a palavra. Então fé é um exercício da palavra de Deus nas nossas vidas. Fé é nós começarmos a colocar isso como verdade única para nós e começarmos a exercitar isso. Você pode dizer que Pedro afundou, porque todo mundo lembra que ele afundou, mas eu gosto de lembrar que ele, no momento de fé, foi o único que andou por sobre as águas, além de Cristo. Já parou para pensar nisso? Significa dizer que quando você pega essa palavra, estuda essa palavra, se alimenta dela, faz a coisa acontecer, não é? Você tem fé para andar por sobre as águas. E aí, não tem doença, não tem angústia, não tem nada que te derrube. É isso que Cristo queria mostrar para eles. Cristo queria dizer: olha, vocês têm tudo aqui, eu estou aqui. Tudo vocês têm nas mãos, mas vocês têm que lembrar disso e exercitar isso. Saber que a fé é, certamente, o seu escudo de proteção para que você viva neste mundo tenebroso, diz a palavra de Deus. Porque este mundo jaz no maligno. Tudo vai querer derrubar você para você perder a sua fé, sabe? Quando você começa um trabalho com as crianças e o trabalho está indo bem, você está crescendo, aí de repente, uma palavrinha, a tempestade que acontece a qualquer momento, a qualquer hora, não é isso? Aí você, meu Deus, lá vai, não é? Quando você está vindo para a igreja, está crescendo, aí uma palavrinha, aí tu te abala porque a tempestade veio para te derrubar. Quando você está no ministério que você está adorando, está amando, aí chega um irmão, fala alguma coisa, até sem querer, às vezes, você toma aquilo como verdade para a sua vida e pronto, acaba seu ministério. Fé é algo diferente, fé é alicerce, fé é fundamento. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos nos fundamentar, ou melhor, sermos fundamentados na fé, para que a gente possa ter uma vida tranquila com Cristo, onde nem tempestade, nem maremoto, nem terremoto, nada vai poder nos abalar. Por quê? Porque nós temos a certeza e a convicção, porque fé é a certeza e convicção daquilo que não podemos ver, mas esperamos. A certeza e a convicção de que Cristo está ali, deitado no nosso barco, com a cabeça no travesseiro, e a qualquer momento, mas no momento dele, no momento de Cristo, ele vai despertar, ele vai acordar e ele vai dizer: acalma-te, mar, porque este é meu servo, este é meu filho, este aqui eu amo, este é meu, este aqui tu não tocas, porque eu tenho proteção. E quem é esse homem? A palavra de Deus diz que eles se perguntavam: e quem é este homem que acalma o mar? Quem é este homem que transforma e que opera milagres nas nossas vidas? Porque como é que um homem
magro, feio, quer dizer, feio não, magro, quase feio, conquista uma mulher tão bonita quanto a dona Vera, não é? Tem que ter muita fé, né, pastor Moisés? Muita fé. Deus quer que você entenda o que é fé. Fique de pé, em nome de Jesus. Amém. A tempestade vem para você entender que o livramento não é dado a você por causa da sua inteligência, da sua força. Não é dado a você por causa da sua inteligência, da sua força, ou por algo que você fez. A tempestade vem para ensinar você que quando você está alicerçado na palavra, a sua fé é inabalável. Amém? Baixa a cabeça, feche os olhos. Pastor Moisés. Eu não sei, talvez, pessoal lá de cima, eu preciso do instrumental. Talvez você hoje sentiu o desejo de vir a essa igreja por alguma razão e hoje Deus falou ao seu coração. E hoje Deus está fazendo um convite para você exercitar a sua fé. Hoje Deus está convidando você a conhecê-lo como seu Senhor e seu Salvador. E se hoje você veio aqui e você está sentindo esse chamado, esse convite por parte de Jesus Cristo, eu vou pedir que você saia do seu lugar. Sempre eu gosto de fazer esse convite, porque nós não podemos negar oportunidade a ninguém. Nós sempre temos que dar oportunidade para qualquer pessoa ter um encontro verdadeiro com Jesus. E hoje você está tendo a oportunidade de ter um encontro verdadeiro com Jesus. Vou pedir que o Salomão fique bem aqui na frente. Se você está aqui no auditório hoje e você ouviu essa palavra tocou em você, o Espírito Santo falou com você hoje, e você quer hoje exercitar a sua fé, tomando uma decisão, sai do seu lugar agora e vem aqui à frente. Fala para o Salomão hoje: eu quero tomar uma decisão. E fale para ele qual é a decisão que você hoje quer tomar. Se alguém, sai do seu lugar antes da gente orar. Alguém, sai do seu lugar agora. Pede licença à pessoa que está ao seu lado. Com certeza Deus falou hoje com você. Talvez você está passando por tempestades. E você diz: eu não entendo porque estou passando por tempestade se Jesus está no barco, se eu confio. Tempestades são inevitáveis. Tempestades são pedagógicas. Tempestades nos ensinam. Se nós passamos por tempestades e nós não aprendemos nada, outras tempestades acabam acontecendo na nossa vida. O seu momento hoje é agora. Há alguém? Querido Deus, querido Pai, obrigado pela palavra de hoje. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos ensinado. Te louvamos pela graça de teres enviado o teu Filho Jesus para morrer por nossos pecados na cruz do Calvário. Muito obrigado, Senhor. Muito grato ao Senhor por teres nos dado esse presente
da tua salvação. No nome de Jesus, nós agradecemos. Amém. Amém, Jesus. Podeis sentar.